presidente aí da Abramed, Distrito Federal, e divulgar o nosso departamento de enfermagem da Abramed e a Abramed Nacional. Meu tema ficou mais um tema polêmico, como o doutor Rodrigo Caselli disse. Ontem me deram um tema polêmico também, pelo menos hoje eu não vou apanhar sozinho, viu, doutor Rodrigo? O PCR no trauma, prognóstico com base em evidências. Muitas das imagens que o doutor Rodrigo passou aqui, eu também acabei escolhendo a mesma. Isso mostra que a gente está pensando igual. E vou começar com o que ele falou agora no final. Eu tenho minhas dúvidas se os dados são ruins ou se nós que estamos atendendo muito mal ao PCR traumático. Declaro que tem conflito de interesse, nosso livro que a gente está divulgando no evento e divulgação da Abramed e do Departamento de Enfermagem. Depois da palestra toda, eu acredito que a maioria está olhando assustado. Será que ele vai continuar falando essas loucuras aí que o doutor Rodrigo falou? Provavelmente. E esse é o momento. Simpósio, congresso, é para vocês virem e ficarem incomodados, voltarem, estudar e até discordar. Essa é a principal ideia. Se for para a gente discutir o que todo mundo concorda, não precisava a gente estar aqui. Então, com base nisso, há necessidade de voltar nas escrituras. E nas escrituras desse assunto, não são só os guidelines. Vamos voltar os primeiros estudos sobre o assunto. No Brasil, a gente tem uma péssima necessidade de ter que esperar os guidelines e livros serem traduzidos para assim a gente começar a fazer da maneira correta. Então, lá em 82, foi um dos principais artigos que falava sobre PCR traumática, principalmente penetrante, né, doutor Rodrigo? E dizia que acima de 10 minutos a possibilidade de óbito era de 100%. E o que falam a Associação Nacional dos Médicos de Emergência nos Estados Unidos e o Comitê de Trauma do Colégio Americano de Cirurgiões, são as principais associações do assunto. Eles declaram desde 2003, e aí foi reforçado em 2012, as diretrizes onde o término da ressuscitação pode ser considerado quando não há sinais de vida e não há retorno da circulação espontânea, ou ROSC, apesar do tratamento apropriado pela equipe do pré-hospitalar, que inclui ressuscitação cardiopulmonar minimamente interrompida. Então, as diretrizes de 2013 veio falando, indicando para fazer reanimação cardiopulmonar. A gente acabou de ver que nem em todos os casos é a melhor opção. E, além disso, indicando para se em 15, 10 minutos não teve RCE, para parar e declarar o óbito. Eles fazem isso que eles colocaram como recomendação? Não. Esse artigo foi ótimo. Foi em 2010 e pesquisou 33 municípios dos Estados Unidos com equipes de pré-hospitalar para saber se eles estavam fazendo o que as diretrizes desde 2013 estavam sugerindo. E a resposta foi que mais de 70% diziam que levavam para o hospital, independente de tempo de PCR, e levava a si mesmo, não declarava o óbito. Então, precisamos realmente conversar mais. Eles que estão mostrando mais evidências também estavam em muitas dúvidas. Então, a imprecisão das diretrizes, combinadas com as evidências concorrentes discutidas nesse artigo, impulsionou a incerteza profissional. O PHTLS, na sua 8ª edição, reforça essas diretrizes. O doutor Rodrigo está rindo porque são as mesmas imagens, né, doutor Rodrigo? Só mudou o lado. Pensamos iguais. E o PHTLS, 9ª edição, ele, para quem já teve a oportunidade de ler, inclusive, o capítulo promocional aí que a gente divulgou no país todo, em PDF, ele apresenta um quadrinho, até de uma forma mais organizacional. A gente criticou muito, o PHTLS não fala, ou a PLS não fala direito da PCR traumática, é um problema sério, a gente precisa treinar mais. Veio esse quadro, mas o quadro com as mesmas informações do que estava descrito, ou seja, só ficou com um infograma melhor, né? Então, continua falando, acima de 10, 15 minutos pode declarar o óbito, reanimar pensando nas causas, a atividade elétrica mais comum é a atividade elétrica sem pulso, então não mudou muita coisa, são 2 quadros, inclusive. Tá? O ITLS
Todo mundo que me conhece sabe que eu não defendo marca, sou indicado para todos os 2 cursos, e aí eu defendo os 2, apanho por causa disso, mas vou passar aqui também do IT. O IT, tanto na sua versão militar, quanto na sua versão provider, ele indica também as diretrizes de 2003 e 2012. Só que aí define melhor os sinais e sintomas das causas reversíveis. Fala, a causa reversível de hipóxia pode ser por obstrução de vias aéreas, a questão do sem pulso, pensar nos ritmos letais, aí coloca os 2 Hs e os 2 Ts, né? O pneumotórax hipertensivo e o tórax instável, o tamponamento cardíaco, e acrescenta o pneumotórax aberto. E aí, a outra imagem parecida aí com a apresentação do Dr. Rodrigo é a American Heart, que a gente não tem como fugir dela. Ontem mesmo a gente conversando no hotel, o Henrique, mas e a American Heart que fala? A American Heart não é a melhor recomendação para esse tipo de atendimento. Inclusive, ficou claro na outra apresentação que ela indica reanimar em qualquer tipo de parada cardiorrespiratória e ir pensando nas causas reversíveis. O consenso da União Europeia mostra já um fluxograma um pouco do Reino Unido, né? Mostra um fluxograma um pouco melhor. O paciente de trauma está em PCR, mas no final das contas ele pede para iniciar a RCP, então também não é a melhor opção. E aí a melhor opção, na minha visão e da maioria das pessoas que têm estudado sobre o assunto, o capítulo do livro sobre PCR traumática, eu fiz parte, a gente acabou lendo bastante sobre o assunto. Na minha visão, é o protocolo europeu. Né? O protocolo europeu, ele, até a forma de treinar, conversei com alguns colegas do SAMU da Espanha, a forma de treinar, ele separa o protocolo para treinar separadamente, para a pessoa ter raciocínio crítico, para saber se realmente é PCR traumático ou não. E para muitas pessoas fica a dificuldade de saber se é PCR traumático. Por exemplo, a pessoa pode ter um mal súbito, um infarto e colidir de carro. Não pode acontecer isso? E aí, quando chega lá, ele não teve uma PCR traumática. Ele não tem nenhuma lesão de tórax, não tem nenhuma lesão de abdômen, e ele parou antes. Nesse caso, vai fazer o protocolo de PCR traumática ou o da American Heart? É difícil isso, é quase estudar o paraquedas lá, igual o doutor falou agora atrás. Então, esse protocolo, a gente acabou até traduzindo ele aqui para a palestra, para ficar mais fácil. O paciente é vítima de trauma, ou em pé e parada, considera a causa não traumática, inicia o suporte avançado, ou o suporte básico com a reanimação da American Heart. Improvável, tem dúvida, simultaneamente aborde as causas. E aí controlar a hemorragia se for uma hemorragia externa, e aí o PHTLS na edição já traz o elemento X, né? Agora não é mais só ABCDE, é o XABCDE, que é o elemento exsanguinante, que nós do APH tático militar já usamos no mnemônico MARCH, é a mesma coisa, no PHTLS na edição, inclusive coloca os 2 quadros juntos para a gente poder avaliar. Controle a via aérea e maximize a oxigenação, descompressão torácica bilateral, aliviar tamponamento cardíaco. No 4 e no 5, ele pede para a gente ter essa tensão aqui, ó, entre aliviar tamponamento cardíaco e cirurgia para controle de hemorragia ou compressão da aórtica proximal, porque na Europa eles usam muito o reboa, né? Tem ultrassom, tem reboa no pré-hospitalar, porque tem médico na ambulância, intensivista, na maioria das vezes, ou anestesista, ou com as 2 formações, e aí fica mais fácil. É uma coisa que eu defendo. A gente tem qual é o percentual de PCR traumático? É pequeno. Mas e quando acontece? Senta e chora? Então, eu trabalho no hospital, eu faço isso todo dia, há mais de 10 anos. Eu pego muita PCR traumática onde eu olho e falo, dá para fazer muita coisa. Porque não tem equipe treinada, o médico muitas vezes não está treinado, o enfermeiro não está treinado, não tem material, e aí não adianta. Né? Então, esse guideline europeu, ele faz o seguinte, para você tomar essas intervenções, a maioria delas, né, algumas do suporte básico dá para fazer, precisa de um tempo transcorrido de parada menor que 10 minutos, ele usa até o mnemônico de 4Es, né, uma experiência, equipamento e o E em inglês, ambiente. Né? Então, tem um outro E, que é do tempo, que ele usa um outro E, mas só para fazer o mnemônico, o americano agora também, mnemônico igual o europeu. Então, o tempo decorrido é menos de 10 minutos. Você pensa que é uma PCR traumática, tem médico com experiência, com equipamento,
E o ambiente dá para fazer isso? Porque o ambiente, no Rio de Janeiro principalmente, o ambiente é fundamental. Né? Você, dentro da Maé, com troca de tiros, não dá para fazer uma colectomia. Né? Então, o ambiente tem que ser também viável. Se houve retorno à circulação espontânea, se não houve, e aí pode considerar o término, porque você já fez todas as possibilidades. Isso se tiver médico na cena. Né? Se não tiver, vai ter que caminhar o mais rápido possível, como o doutor falou. Voltou no pré-hospitalar, realizar somente intervenções de emergência vital nesse transporte, não ficar fazendo muita firula, e no intra-hospitalar, pensar nos cuidados pós-PCR para a PCR traumática. Né? Então, o consenso, ou o Conselho Europeu de Ressuscitação, que é esse que a gente mostrou, ele separa as fases para treinar. Ele treina o pessoal a reconhecer quando é PCR traumática, ele treina para saber quais são os 2 T's e 2 H's da PCR traumática, treina para decidir se realmente dá para fazer traqueotomia na cena ou não, e depois treina os cuidados pós-PCR. O ATLS dessa edição também traz, um novo fluxograma, até bem mais explicado, e com base também nisso, né? É uma parte mais do intra, coloca com os tempos de 2 e 3 minutos de toracotomia, não perder muito tempo, tem que ser menos de 2, menos de 3 minutos, para tomar de decisões mais avançadas. E aí, assim como o doutor Rodrigo tem essa dúvida aí, sempre se eu uso o pH ou se eu uso o ACLS. Vai depender do tipo de parada cardiorrespiratória. Né? Aí, mais uma vez, o artigo que ele colocou no final é a última evidência mais interessante ou com bons artigos, é uma revisão sistemática baseada em evidência de parada cardiorrespiratória traumática pré-hospitalar. Então eu trago algumas delas aqui. Essa foi logo em 93, onde ele trabalha a futilidade de fazer alguma coisa na cena. Os americanos pensam muito em custo, e nesse artigo eles estavam com o olho no custo agregado da PCR traumática. Vale a pena tentar fazer alguma coisa na cena? É perigoso o paramédico se acidentar, é perigoso ele ter um acidente de trabalho, vai gastar material e no final das contas não vai dar em nada. Então, com base nesse artigo aqui também, eles reforçaram as diretrizes de 2003 e 2012. Então, estudaram mais de 12 mil pacientes, 138 pacientes foram submetidos a RCP traumática durante o transporte, e aí 96 ou 70% sofreram traumatismo contuso, 42 penetrante, 60 foram transportados por via aérea utilizando protocolos de transporte, e nenhum paciente sobreviveu. Então, esse artigo teve um peso para eles tomarem aquela decisão de não fazer nada na cena. Mas aí, em 2004, um outro artigo mostrando se há realmente alguma evidência positiva. Foi realizada uma revisão retrospectiva no Centro de Trauma nível 1, identificou 588 pacientes durante um período de 6 anos, de 97 a 2012, que recebeu RCP de uma PCR traumática. 22 dos 588, ou 3,7, sobreviveram com alta do hospital, andando. Opa, acendeu uma luz, né? Não é mais aquele nenhum sobrevive. Então, principalmente os europeus ficaram muito incomodados com isso e começaram a estudar. E aí fica mais fácil, porque o europeu tem um médico treinado, tem material na ambulância, o modelo de APH dele é ficar na cena e jogar, e aí isso remete à discussão de ontem dos modelos de atendimento. E aí, mesmo assim, 32%, ou mais de 38%, morreram no primeiro dia de internação. Aí eles viram, esse artigo mostrou que os caras sobreviveram, mas eles não sobreviveram, tanta gente sobreviveu com alta hospitalar, somente 22, mas é um número significativo para quem não tinha nada. Em 2005, também teve um outro estudo determinando se as avaliações clínicas pré-hospitalares estão associadas à sobrevivência, ou seja, se o pessoal está sabendo também fazer o atendimento adequado. Foi um estudo de corte retrospectivo de todos os pacientes PCR traumático transportados para o Centro de Trauma nível 1 até 2001, de 94 a 2001, e 184 pacientes preencheram os critérios. 7,6 sobrevivendo a alta, saudável com convívio social. Tá? 28,6% dos pacientes internados no trauma
estão a sobreviver. Então, é outro dado que está dentro daqueles 5 a 8% que o Dr. Rodrigo Caselli nos apresentou. Esses estudos, a maioria deles são da Europa. Tá? Esse outro estudo pesquisou se realmente vale a pena fazer esse atendimento. Uma revisão retrospectiva de 10 anos do banco de dados foi realizada para identificar pacientes com trauma que receberam esse atendimento. 909 pacientes tiveram esse atendimento, 68 ou 7,5% de pacientes sobreviveram à alta hospitalar. O trauma penetrante, nesse caso, foi a melhor resposta. Hoje, a melhor evidência diz que o trauma contuso é melhor para as tomadas de decisão. O trauma penetrante mais no intra-hospitalar, pegar e levar o mais rápido possível. Mas esse estudo mostrou uma evidência diferente. Em 2007, um outro estudo alemão mostrou que 20.800 pessoas, pacientes, participaram de um registro de trauma da sociedade alemã, onde eles destacaram 757 pacientes que foram atendidos por PCR traumático, e o traumatismo contuso ocorreu na maioria deles, com a idade média de 40 anos, e a taxa de sobrevida foi de 17,2%, sendo que 9,7% dos pacientes com boa ou ótima recuperação. Então os dados começaram a ficar muito bons, só que, mais uma vez, vale lembrar, dá para a gente tentar fazer um estudo desse no Brasil? Quase impossível. Mais de 80% das ambulâncias são básicas, não tem protocolo estabelecido, não tem equipe treinada. Nos nossos cursos internacionais, aí é uma crítica aos cursos internacionais, PH, IT, não tem o treinamento de PCR traumático. E aí, imagina se nos internacionais, que são mais um pouco organizados, mais controlados, não tem essa discussão? Será que nos outros cursos aí, do Zezinho, da Maria, tem o treinamento de PCR traumático? Não. Então, o PCR traumático no Brasil é um quase azar, né? Infelizmente, quando acontece com a nossa família e que a gente percebe que realmente estamos à sorte. Esse outro estudo é um estudo ótimo, de 2013, que foi um divisor de águas em Madrid, que teve um estudo de corte entre 2006 e 2009, um total de 767 pacientes analisados, e a ROSC, ou a recuperação da circulação espontânea, foi obtida em 49,1%, sendo que 6,6% obteve alta hospitalar, ainda dentro daquele limite de 5 a 8%, indo embora para casa, vivendo bem, morrendo de outra coisa. Mesmo assim, é um dado importante, né? O tempo de resposta foi fundamental, 6,9 minutos para aqueles que obtiveram sobrevida e 9,2 minutos para aqueles que morreram. É outro problema no Brasil, é o tempo-resposta. Em média, oficialmente, o tempo-resposta do serviço oficial pré-hospitalar do país, que é o SAMU, está entre 27 e 25 minutos. Então, esse tempo-resposta de 6,9 não é tempo que ele chegou na cena, é tempo que ele chegou na cena e chegou no hospital, em 7 minutos. Tá? Então, isso é quase impossível para a gente. Em 2016, teve um outro estudo interessante, onde foram mais de 2.000 pacientes, um total de 145 pacientes sobreviveram à alta hospitalar, ainda em 6,3. Esse estudo é muito importante, é o ProPET, que ele comparou esses dados com outro estudo de uns anos atrás, e aí os dados melhoraram. Agora, em 2017, teve um estudo também grande, uma revisão retrospectiva de bancos de dados, e o desfecho primário foi que em 6 meses, entre pacientes que sobreviveram à alta hospitalar, 88 vítimas que foram atendidas, 11% sobreviveram à alta. Então, já o dado um pouco maior de 2017. Por que a gente trouxe esses dados para vocês? Para mostrar que há a possibilidade. A Europa demonstrou isso. Só que a França é do tamanho da Bahia, né? Então é mais fácil. A Espanha é pequena, todo mundo treinado, muito bem treinado. Tanto que o nosso grupo do Departamento de Enfermagem da Bahia, a gente tem um enfermeiro do SAMU da Espanha, e quando a gente vai falar de imobilização, ele me chama no privado e fala:
Cara, vocês são doidos, o que vocês estão falando de imobilização, mudança? Isso já mudou tem 10, 14 anos. Não, é que aqui no Brasil isso está chegando agora. Tá? Então, realmente, eles estão um passo na frente, por isso que os dados são melhores. Aspectos importantes daquelas revisões: PCR traumático penetrante versus contuso. As revisões, na sua grande maioria, mostrou que o contuso voltou melhor. Análise do ritmo, mostrando que, na maioria das vezes, é a ESP e a sistolia, só que as vítimas que voltaram melhor também fibrilaram. Então, é um sintoma aí, um sinal importante. 20 minutos, doutor. Acabou, né? Testemunhado ou não testemunhado, lógico que a vítima testemunhada é melhor. O uso da epinefrina, o doutor vai falar, mas eu até comentei com ele, viu, nessa revisão ele demonstra um estudo com macacos, mostrando que aumentou o choque por causa da vasoconstrição, o aumento da catecolamina, e aí a adrenalina deve ser, no mínimo, retardada, se não for usada, né? Assim como a compressão. E as diretrizes de transporte, pegar e levar o mais rápido possível também. A descompressão, que mudou a prioridade hoje no quinto espaço, mas no segundo espaço ainda é opção. A ultrassom no pré-hospitalar, quem tiver ultrassom no pré-hospitalar vai ter opção de tomada de decisão. Outro aparelho importante é o capnógrafo, né? A gente no Brasil não usa muito o capnógrafo no pé, às vezes nem no intra, e aí é uma dificuldade também, perdão. E o tamponamento cardíaco. Existem outras formas de PCR traumático? Mais uma aí, doutor Rodrigo. Existe, né? Então vou passar bem rápido, porque eu sei que já acabou. Se eu não falasse, os pios iam brigar. Então, afogamento é uma PCR traumática. E aí tem outra abordagem, nem é da American Heart de 30/2, idêntico à emergência clínica, nem é da PCR traumática dos guidelines europeus. Então, vamos pensar em tomar a decisão de acordo com o que a gente realmente consegue identificar. Eu passo aqui o fluxograma do afogado, rapidamente. Existem outras, como osteocortes, que aí é aquela lesão do beisebol, né? Que os Estados Unidos chamam de lesão do beisebol, mas aqui pode ser da capoeira, o cara levou um chute, um soco no peito, ou uma bolada no futebol, e aí ele sai normalmente em fibrilação ventricular. Esse cara foi um trauma que vai ter que ser feito a reanimação com o protocolo da American Heart. Então, algumas exceções, como olhoscortes no desporto, na medicina de desporto, nas emergências de desporto, é mais interessante. Então, assim, a minha conclusão é que o atendimento PCR traumático é um cão chupando manga. Realmente, literalmente é. E sugiro que a gente faça mais curso de escuta, leva esse tema para o simpósio, para a conversa, se incomode, para a gente poder realmente ter a menor desfecho. Obrigado pela paciência. Obrigado.